a teoria dos quatro status dos direitos fundamentais, ou a teoria dos quatro status de Jelinek, analisa os quatro status, ou seja, as quatro posições que o indivíduo poderá assumir quando se relacionar com o Estado. Essa teoria, que foi desenvolvida por Jelinek, identifica que o indivíduo, quando se relacionar com o Estado, poderá assumir o status negativo, positivo, ativo ou passivo. O status negativo se refere àquelas situações em que o indivíduo possui o direito de que o Estado se abstenha, ou seja, o direito de que o Estado deixe de atuar. Como, por exemplo, temos o direito à liberdade de locomoção. Imagine que o indivíduo queira ir e vir livremente pela cidade. Nessa situação, o indivíduo assume o status negativo e o Estado não poderá impedir o seu livre deslocamento. Esse indivíduo tem o direito de que o Estado se abstenha, ou seja, o direito de que o Estado não interfira em seu deslocamento. Trata-se, portanto, de situações que envolvem as chamadas liberdades negativas, identificadas por aqueles direitos que limitam o poder do Estado e que, portanto, impedem que o Estado cause algum tipo de interferência na esfera particular do indivíduo. O status positivo se refere àquelas situações em que o indivíduo possui o direito de que o Estado atue. É o caso do direito à saúde, cujo cumprimento pressupõe que o Estado atue para garantir boas políticas de saúde pública. Imagine que o indivíduo precise de um tratamento oncológico, ou seja, um tratamento de câncer. Nessa situação, o indivíduo assume o status positivo em relação ao Estado, e o Estado terá o dever de atuar para garantir o seu tratamento de saúde. Trata-se, portanto, de situações que envolvem as chamadas liberdades positivas, identificadas por aqueles direitos que impõem um dever de atuação ao Estado. O status ativo está relacionado a situações em que o indivíduo tem o direito de participar da formação da vontade política do Estado. Temos, por exemplo, um projeto de lei decorrente da iniciativa popular. Nessa situação, no projeto de lei decorrente da iniciativa popular, os indivíduos podem apresentar ao Estado um projeto de lei que seja interesse da população diretamente. E com isso, esses indivíduos terão participado da formação da vontade política do Estado em relação à aprovação de uma nova lei. Por fim, o status passivo compreende as situações em que os indivíduos assumem uma posição passiva em relação ao Estado, como é o caso do dever de pagar tributos. Note que o indivíduo tem o dever de pagar, por exemplo, os seus impostos. Nessa situação em que o indivíduo tem o dever de pagar os seus impostos, o indivíduo permanece em uma relação de sujeição em relação ao Estado, pois ele tem deveres para com o Estado. Então vamos recapitular. A teoria dos quatro status de Jelinek prevê as quatro posições que o indivíduo poderá assumir quando se relacionar ao Estado, e essas posições são analisadas sob a ótica dos direitos fundamentais. O status negativo se refere àquelas situações em que o indivíduo tem o direito de que o Estado se abstenha, que o Estado deixe de atuar. O status positivo se refere àquelas situações em que o indivíduo possui o direito de que o Estado atue. E o status ativo está relacionado àquelas situações em que o indivíduo tem o direito de participar da formação da vontade política do Estado. E o status passivo compreende as situações em que o indivíduo possui deveres em relação ao Estado. A partir da teoria dos quatro status de Jelinek, podemos classificar os direitos fundamentais conforme suas funções. Então, conforme as funções de direitos fundamentais, vamos classificá-los. De acordo com a função, os direitos fundamentais podem ser classificados em direitos de defesa, direitos a prestações e direitos de participação. Direitos de defesa, também conhecidos como direitos de resistência, são aqueles direitos fundamentais que se enquadram perfeitamente no que Jelinek chama de status negativo. Ou seja, são os direitos fundamentais que asseguram ao indivíduo um direito de que o Estado se abstenha, de que o Estado deixe de atuar. É o caso, por exemplo, do direito à liberdade de se associar. Os indivíduos têm o direito de resolver livremente se associar ou não se associar com um grupo de pessoas conforme sua própria convicção. E o Estado não tem o poder de interferir nessa decisão do indivíduo. O direito de propriedade, por exemplo, é um outro exemplo de direito fundamental que obriga o Estado a deixar de atuar. Isso porque o Estado precisa respeitar a propriedade privada do indivíduo que é proprietário. Os direitos a prestações são os direitos fundamentais que se enquadram no status positivo da teoria de Jelinek, ou seja, são aqueles direitos fundamentais
que asseguram ao indivíduo um direito de que o Estado atue em seu favor. É o caso do direito à saúde e do direito à educação, que asseguram ao indivíduo o direito de que o Estado formule boas políticas de saúde pública e boas políticas educacionais em seu favor. Por fim, os direitos de participação são os direitos fundamentais que se enquadram no status ativo da teoria de Jelinek, ou seja, são os direitos fundamentais que asseguram ao indivíduo o direito de participar da formação da vontade política do Estado. É o caso do direito de voto, que possibilita que o indivíduo possa escolher os seus representantes políticos e, de certa forma, participar da formação da vontade política do Estado. Então, vamos recapitular. A teoria dos 4 status de Jelinek, ou teoria dos 4 status dos direitos fundamentais, prevê as 4 posições, ou seja, os 4 status que o indivíduo poderá assumir quando se relacionar com o Estado. O status negativo se refere àquelas situações em que o indivíduo tem o direito de que o Estado deixe de atuar. O status positivo se refere àquelas situações em que o indivíduo possui o direito de que o Estado atue. O status ativo está relacionado àquelas situações em que o indivíduo tem o direito de participar da formação da vontade política do Estado. E o status passivo compreende as situações em que o indivíduo possui deveres em relação ao Estado. E com base nessa teoria de Jelinek, podemos classificar os direitos fundamentais conforme a função de cada categoria de direito fundamental. Temos os direitos de defesa, também conhecidos como direitos de resistência, que são os direitos fundamentais que se enquadram no status negativo da teoria de Jelinek. Os direitos a prestações são os direitos fundamentais que se enquadram no status positivo da teoria de Jelinek. E, por fim, os direitos de participação são os direitos fundamentais que se enquadram no status ativo da teoria de Jelinek.